O Fernando Brandão está lá na redação da TV Pai Eterno, vai falar comigo ao vivo sobre esse assunto. Quero saber, Fernando, que atualização você traz para a gente. Bom dia. Bom dia, Wilker. Bom dia para quem está ao vivo com a gente aqui no Brasil hoje. Como a minha colega Lohane já começou a dizer, desde domingo, Brasil e Israel estão em relações profundamente abaladas, profundamente estremecidas. E uma das atualizações que eu trago nesse momento, Wilker, é de que o embaixador brasileiro em Israel, Frederico Meyer, deve chegar ao Brasil ainda hoje. Ele foi chamado de volta ao país pelo presidente Lula depois da repercussão negativa das falas do presidente no último domingo na Etiópia. E, em linguagem diplomática, esse gesto de chamar o embaixador de volta significa uma insatisfação com o país onde ele estava, ou seja, o Brasil demonstrou através desse gesto insatisfação com Israel pela forma que o embaixador brasileiro foi tratado lá em Israel. Lembrando que ele teve uma reunião, o embaixador brasileiro Frederico Meyer teve uma reunião na segunda-feira com representantes do governo de Israel e, teoricamente, essa reunião deveria ter acontecido na sede do Ministério das Relações Exteriores daquele país, o que não aconteceu. Ele foi para um museu que representava ali a lembrança do Holocausto, justamente para representar de forma simbólica a insatisfação do governo israelense com as declarações do presidente Lula. Também, Wilker, ontem o governo israelense manifestou por meio de uma rede social, mais uma vez, descontentamento com a fala do presidente Lula e pediu novamente para que o presidente se desculpasse com o povo de Israel devido àquelas declarações. O que não deve acontecer. O Itamaraty continua insistindo na tecla de que o presidente Lula manifestou a situação de preocupação apenas em relação ao governo de Benjamin Netanyahu e não ao povo judeu. Por isso, esse pedido de desculpa realmente ele não deve acontecer. E hoje, como a Lohane falou, o Brasil recebe aí vários representantes de diplomacias internacionais, entre eles o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Ele deve ser recebido pelo presidente Lula em Brasília e entre as conversas, ele vai conversar também com o presidente Lula sobre questões do G20, vai manifestar apoio do Brasil à presidência do G20, mas ele também deve reiterar o pensamento do governo de Joe Biden, governo americano, que discordou das declarações do presidente Lula. Ontem o governo dos Estados Unidos informou que discordam aí dessa declaração do presidente Lula, comparando o atual momento na faixa de Gaza ao Holocausto. Então, tem essas situações, o Brasil está nesse momento numa situação de sofrer alguns ataques, algumas críticas de outros países, de outras nações, especialmente aliados de Israel, e várias manifestações estão sendo feitas nesse sentido. Aqui no Brasil, por exemplo, também temos a manifestação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que disse que o presidente Lula deveria se retratar, deveria pedir desculpas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é um aliado do Planalto, mas disse que o presidente Lula deveria pedir desculpas. Como eu falei no início, o governo não deve pedir desculpas, porque, segundo o Ministério das Relações Exteriores, o presidente Lula se referiu apenas ao presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, ao primeiro-ministro, e também à situação na faixa de Gaza em específico, e jamais ao povo judeu. Portanto, a gente precisa aguardar nos próximos dias, porque esse assunto ainda vai continuar reverberando, repercutindo, ainda mais com a chegada hoje do embaixador brasileiro de Israel, o Frederico Meyer, viu, Wilker? Vamos ficar de olho, então, em tudo que acontece. Tem gerado, então, repercussão fora do Brasil e aqui dentro também. Você mencionou aí a fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ele foi criticado até por um aliado, por Omar Aziz, que é do mesmo partido que ele e que é descendente de palestino. Falou que o presidente Lula não tem que pedir desculpa nada pelo que falou e tudo mais. Então, até dentro do nosso país, entre aliados, a gente tem visto essa fala do presidente Lula repercutir. Vamos acompanhar. Fernando, obrigado, viu? Até mais. Até mais. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.